Fala pessoal, saudações, espero que vocês estejam bem. Conforme eu mandei mensagem ali no Aula, eu vou estar fazendo aqui a correção da prova, né? Eh, Porque aí na terça-feira a gente vai fazer a segunda chamada e também a recuperação para quem ficou com nota menor do que 10,8. Então vamos lá, a questão 1, letra A, ela tá bem tranquila, ela só vai pedir para você listar os atributos e métodos da classe personagem. Eu vim aqui e até já marquei com marca-texto os atributos aqui, ó. Atributo nome, atributo vida, atributo ataque, atributo defesa. E aí os métodos. Tem o método. Na verdade, peraí, deixa eu pelos métodos principais, né? Que é o método estar vivo, o método atacar, o método receber dano e o método usar habilidade. Esses dois aqui são métodos acessórios para acessar os atributos encapsulados. Você poderia ter falado deles também na recuperação, vê? Na prova. E não, eu não falei dos métodos acessórios, falei só dos principais. Não tem problema também não, tá ótimo também, né? Mas contando que você conseguisse distinguir atributos e métodos, estaria correto. Letra B. Letra B tá bem tranquilo também. Em uma frase, o que essa classe abstrai? Que classe? Classe personagem. O que que ela abstrai? Ou seja, o que é comum a todo combatente e por isso ficou na base, em vez de ser repetido em herói e inimigo. Aqui, galera, era só você falar que é uma questão de abstração. Você poderia ter dito o seguinte: por uma questão de abstração para evitar repetição, tudo que é comum a todos personagens ficou na classe personagem e, elementos específicos ficaram em suas subclasses, por exemplo. E elementos específicos ficam na subclasse. Então isso é você, dizer como que funciona ali a questão da abstração. Pode ter ficado um pouco grande aqui, vou botar aqui, ó, fazer igual vocês fazem. Um, opa, nossa, tá difícil botar o número um aqui, hein, o teclado tá bugado. Aqui, ó, B. Por uma questão de abstração, para evitar eh, repetição de atributos e métodos, tudo que é comum a todos os personagens ficou na classe personagem e elementos específicos ficam na subclasse. Beleza, vou botar essa resposta aqui aqui no finalzinho aqui, ó. Tentar botar aqui no finalzinho. Então, se você fez uma resposta nesse sentido, olha só, não tem como colocar lá embaixo. Se você fez uma resposta nesse sentido aqui, vai tá correto, tá? Eh, Aí, pessoal, por exemplo, eu fiz essa resposta aqui para vocês, nesse sentido. Se você respondeu algo assim, mas eu acabei descontando ponto seu, me manda um e-mail, né, ou me manda uma mensagem, tá? Vamos lá, continuando aqui. Questão número 2. Agora é sobre encapsulamento. Tá aqui, ó, tá até falando o que que tem que tratar nas questões, então não tá uma prova difícil. Questão 2, encapsulamento. Os atributos começam com underline. Então aqui isso é importante, porque apesar do Python ele ter umas falhas de segurança, não é falha de segurança, né, eu usei a palavra errada aqui, mas ele, não barrar quando você coloca um underline só indicando que o atributo é protegido, não é porque ele permite alteração que você vai considerar isso como não sendo uma forma de encapsular. Isso daqui também é uma forma de encapsular, e é aquela questão que eu falei com vocês algumas vezes, inclusive eu também falei no simulado,
que quando os programadores eles vão fazer manutenção no código e tem, atributos e tem os atributos, ele vai pegar lá o diagrama de classe lá e vai chamar o atributo pelo nome, self.vida. Ele não vai chamar o self.underline vida. Self.underline vida é o atributo. Se ele chama self.vida, ele está chamando um método que é o responsável por acessar esse atributo que está protegido, tá? E aí é a melhor forma que tem para ele não, digamos que, quebrar o código. Então ele chama direto pelo nome do atributo e anteriormente um programador usou do recurso do encapsulamento no seguinte pensamento: eu vou criar um método com o mesmo nome do atributo e para as pessoas acessarem ou modificarem esse atributo, só irão fazê-lo através do método, mesmo aqui estando como somente protegido com um underline só, tá. Mas enfim, isso aqui só um comentário com vocês. Os atributos começam com underline e vida só pode ser lida por uma property, sem setter. Explique por que isso sem encapsulamento e o que essa proteção evita. Vamos lá, essa daqui não tá uma pergunta difícil também. Eh, saber, eu vou abrir um bloco de notas, galera, rapidão, espera aí. Deixa quieto, bloco de notas eu não vou conseguir colocar ele lado a lado aqui por conta do formato de gravação que eu tô fazendo. Deixa eu botar aqui página dupla, só que página dupla fica sem zoom, né. Enfim, vou botar aqui página única mesmo, porque se eu botar página dupla vai ficar basicamente como se fosse a página única. E aí dá pra gente continuar assim, sem problema algum. Vamos lá, questão 2A. 2A você poderia escrever o seguinte, você poderia escrever, explique por que isso é encapsulamento. Então deixa eu arrumar um lugar aqui para escrever aqui, ó. Pegar a ferramenta de texto. Você pode escrever assim, ó: "Isto então eu vou identificar qual que eu estou respondendo. 2A, botar aqui, 2A, botar um tracinho aqui. Isto é encapsulamento, pois protejo o estado interno do objeto, evitando que o atributo seja acessado e se bem que tá sem setter, então só vou botar aqui o acessado de forma, arbitrária, arbitrária. Então isso é encapsulamento, pois protejo o estado interno do objeto, evitando que o atributo seja acessado, vou botar aqui em modificado também, em modificado de forma arbitrária, vírgula, sendo permitido o acesso somente pelos métodos próprios a isto. Ou seja, somente pelos métodos próprios para acessar um atributo específico. Onde que está o principal ponto da questão? Onde que está, digamos que, o conceito principal? É proteger o estado interno do objeto. Ixi, aqui ó, proteger o estado interno do objeto, ó, protejo, é que o mouse aqui na minha mesa tá ruim, estado interno do objeto, e aí evitando que o atributo seja acessado e modificado de forma arbitrária, também entraria ali como ponto principal, né, protejo o estado interno do objeto, evitando que o atributo seja acessado e modificado de forma arbitrária, isso é encapsulamento. Então, você explicou por que que isso é encapsulamento, né, explique por que isso é encapsulamento, que essa proteção
evita. Aqui você disse o que que essa proteção evita, ó. Evitando que o atributo seja acessado e modificado de forma arbitrária, sendo permitido acesso somente pelos métodos próprios a isto. Então era essa a resposta, algo nesse sentido. Letra B. Hoje, um código de fora pode escrever herói.vida igual a 99.999. Não, é só 99, não, é isso aí, 9.999 e burlar o jogo. Escreva um setter, um método que impeça a vida de ficar negativa ou de passar de um valor máximo. Mostre o código. Aqui você poderia definir o valor máximo. Então, eu só queria que você escrevesse um setter mesmo. Ele não vai ter espaço para escrever um setter ali, então vou escrever um setter aqui. Falar que a 2, tá, o meu teclado numérico não está funcionando, 2B, é aqui que você vai ter que escrever. Então é simples, né, aquela dica que eu já dei para vocês. Primeiro você escreve um método com o nome do atributo que está, encapsulado, nesse caso aqui é vida, então def vida. Como é método, você tem que escrever o self, e como é o método do tipo setter, precisa de um novo valor. E aí depois você começa a implementação. Aí tem que fazer uns ajustes aqui para melhorar a indentação, que eu vou usar uma indentação aqui com 1, 2, 3, 4 espaços, def vida, e aí esse def vida, ele vai ter que impedir que um valor máximo seja passado, né. E aí você pode fazer essa verifi através de uma verificação. Se o novo valor for menor do que zero, então, porque tem que considerar o caso ali de zero. Espera aí que tem uma forma melhor de escrever isso daqui, ó. A questão 2b. Escreva um setter que impeça, então a vida não pode ficar negativa e nem passar de um valor máximo. Eh, então, é isso mesmo, ó. Se novo valor for menor que zero, então você simplesmente vai lá, eh, e passa o valor como sendo zero, ou senão você já faz isso aqui, ó, self ponto somente no método, pessoal, que é responsável por acessar o atributo, que você usa o nome do atributo completo, tá? Qual que é o nome do atributo completo aqui? É o self.underline vida. Por que eu estou usando assim? Porque é um método da própria classe para modificar o atributo da própria classe. Aí aqui é tranquilo usar esse underline vida aqui. Não vou me eh, fazer muitas explicações, mas aqui a gente já está garantindo que se o valor que a pessoa passar for -1, a vida vai receber zero. Então a vida não já não está ficando mais, negativa. E aí, você pode fazer aqui assim também, ó, se novo, valor for maior do que 100, por exemplo, o teclado numérico não está, colaborando, for maior do que 100, se o novo valor for maior do que 100, você vai e diz que self ponto underline vida vai receber 100, em um cenário em que você definiu que o valor máximo seria 100. Depois que você fez a implementação, você vem aqui e bota um arroba, vida.setter. Por que vida.setter? Porque no código que eu disponibilizei para vocês, vida é uma property. Aqui, ó, vida é uma property. E se eu já tenho a property de vida, significa que obviamente eu não vou precisar de implementar ela de novo, porque ela já tem. E se já tem aqui, é só eu usar ela na hora de implementar o setter.
Então aqui você poderia fazer uma implementação nesse estilo aqui, ó. Def vida, novo valor, se o novo valor for menor do que zero, a vida vai receber zero, e se o novo valor for maior do que 100, a vida vai receber 100. Aqui na 2 eu já ia me esquecendo, eu foquei nos casos de exceção, mas acabei esquecendo dos casos válidos. E aqui eu fiz dois ifs, né, verificando cada caso, mas aí eu vou colocar um elif aqui, ó. Melhor a gente colocar um elif, que aí nosso código fica melhor. Então vai ser, eh, elif, né, elif, aqui. E aí caso o valor não seja menor do que zero e nem maior do que 100, aí é o caso válido, né, que a gente vem e bota self.vida, underline vida, né, que é igual ao novo valor. Estava me esquecendo aí, desse detalhe aqui na número 2. Vamos agora fazer a questão número 3 sobre herança. E a 3A está falando o seguinte: explica o papel de super ponto underline underline init dentro de herói. O que aconteceria se você apagasse essa linha? Então é só você procurar a classe herói. Cadê a classe herói? Tá pra cá. E tipo, aqui eu tava vendo um negócio, ó, esse código tá errado porque tem um init aqui, só que esse init é da página 2, da página aqui, ó. Então, a minha classe herói está aqui, a minha classe herói. Quer saber o que aconteceria se eu viesse e apagasse esse init aqui, ó. Pessoal, isso daqui é uma questão importante, né? Eh, olha só, por que que eu tenho esse super init aqui? Ah, é para inicializar a sua superclasse. Qual que é a minha superclasse? É a minha classe personagem. O que em termos de abstração, eu designei para a classe personagem? Eu não falei que lá vai ter todos os atributos que, os personagens do meu jogo vão ter? Herói não é um personagem? Herói é um personagem. Então o herói não precisa de ter um nome, uma vida, um ataque, uma defesa? Sim. Então se eu apagar esse init aqui, o meu herói, ele não vai ter nome, ele não vai ter vida, ele não vai ter ataque e não vai ter defesa. E primeiro, o código não vai funcionar. E segundo, vai acontecer isso que eu acabei de dizer. O meu herói não vai ter nome, não vai ter vida, não vai ter ataque e nem vai ter defesa. Só teria aqui essa energia, né. Então isso que aconteceria. Primeiro, um erro, e que segundo, o meu herói, ele não teria, os atributos que eu abstraí na minha superclasse. Então você poderia responder algo nesse sentido. Então vamos responder lá. Vamos responder, que é a minha 3A. 3A. Se eu apagasse o super, é o método ponto underline underline init da minha classe herói, iria dar erro por não inicializar a superclasse e, mesmo que passasse, meu herói não iria ter todos os atributos em comum que todo personagem. Aí você poderia abrir um parênteses, sendo herói um personagem, ou dizer, pois herói é um personagem. Sendo herói um personagem, então, ó, não iria ter todos os atributos em comum que todo personagem tem. Tenho que esse init aqui tá certo. Então essa seria a resposta ali da 3A. Iria dar erro primeiramente e mesmo se passasse,
o herói ele não ia ter todos os atributos em comum que todo personagem tem, né, eh, que é nome, vida, ataque e defesa, tá. Então essa daqui seria a resposta correta. Letra B, crie crie uma subclasse chefe que herde de inimigo. Acrescente o atributo fase, que é um número. Esse parênteses aqui, não é que você deveria usar um número, é que fase é um número. E use superinit no construtor. Escreva a classe completa. Que era simples, né, pessoal? Só vem aqui, ó, 3.b, e aí vou dar um espaço aqui, class inimigo, não, é class chefe que herda de inimigo, class chefe que herda de inimigo, vou dar um enter, 1, 2, 3, 4 espaços, e esse inimigo ele vai ter o atributo fase, né? Então é só você ir ali lá naquela forma de escrever classe que a gente já conhece, né, def init, e aí você vai vir, botar o self, você vai lembrar daquela regrinha, ó, se a classe que eu estou herdando tem N atributos, a subclasse, na verdade, se a minha superclasse tem N atributos obrigatórios, na minha subclasse eu vou ter, no mínimo, N atributos obrigatórios. Então é só olhar o que inimigo tem. Cadê a classe inimigo aqui? Aqui, ó, inimigo. O inimigo ele tem, nome, vida, ataque, defesa e recompensa. E aí eu vou ter que botar todos esses aqui, inclusive, a fase. Mas primeiro eu me preocupo em preencher tudo que o inimigo tem, que são 1, 2, 3, 4, 5 atributos. Contei certo? Exatamente, são 5 atributos. Então, nome, vida, aqui a ordem importa também, tá, pessoal? Então, vou ter que subir aqui algumas vezes, para ver o que a classe inimigo tem. Nome, vida, ataque, defesa e recompensa. Nome, vida, ataque, defesa e recompensa. E agora, fase, que é específico da minha classe inimigo. Deixa eu trocar aqui só para melhorar. E aí eu vou dar, a partir daqui, 1, 2, 3, 4, só para melhorar a questão da indentação. E aí, conforme a questão pede, eu tenho que usar o superinit. Então, super ponto underline underline init underline underline, e passo para o meu superinit, ou seja, o inicializador da minha superclasse, todos os atributos de inimigo, que é nome, vida, ataque, defesa. Pronto, passe. Ah, não, e tem a recompensa também. Recompensa. Pronto, passei. E aí agora é só fazer o uso. Espera aí. 1, 2, 3, 4. Agora é só fazer o uso da fase, né? Então já vou botar aqui a fase encapsulada. Fase. Na verdade, vou colocar assim, ó, fase, porque se eu colocasse daquele jeito, eu teria que criar um método acessor para fase. E aí o código ia ficar um pouquinho mais extenso. Fase recebe fase. Dessa forma aqui. E essa é a classe completa. Eu use superinit no construtor, escreva a classe completa. Se eu viesse botar essa underline aqui, a minha classe ela ainda não estaria completa, né? Porque eu teria que criar pelo menos um método acessor, né, para poder acessar isso daqui. Então, a melhor forma é deixar público mesmo. Nossa, fez uma escadinha aqui, né? Tá meio esquisito, mas é assim que ficaria a questão B da número 3. Agora sobre polimorfismo. Sobre polimorfismo, tá escrito o seguinte:
Na classe combate, a linha atacante ponto usabilidade no alvo é executada sem o código saber se atacante é herói ou inimigo, e cada um reage diferente. Explique por que isso é polimorfismo e não um if else escolhendo um comportamento. É, porque é possível, né, simular um polimorfismo botando um if else. Aí aqui, era só você usar o conceito de polimorfismo, pessoal. É 4A, 4.A. Poderia escolher 4.A, poderia escrever o seguinte: isto é polimorfismo, pois cada, na verdade, isso é polimorfismo, pois atacante é um tipo de personagem. Aí você poderia abrir um parênteses, ó, herói, vilão ou chefe, se bem que o chefe só herói e vilão, tá, porque a classe chefe tá com outra implementação. É o tipo de personagem, herói e vilão. Ah não, tem aqui ó, herói e inimigo. Herói, o nome certo é inimigo. Pois atacante é um tipo de personagem, herói ou inimigo, e cada personagem tem sua própria implementação do método usar habilidade. E isto é polimorfismo. Várias formas de se fazer uma mesma coisa. Pronto, era só responder isso na questão 4A. Isso é polimorfismo, pois atacante é um tipo de personagem, herói ou inimigo, e cada personagem tem a sua própria implementação do método usar habilidade. E isso é polimorfismo, várias formas de se fazer uma mesma coisa. Então a resposta aqui poderia ficar somente nisso. Se o seu chefe na questão 3 não definir usabilidade, e foi o que aconteceu, que a questão 3 não está definindo usabilidade não está sobrescrevendo o método usabilidade. Aqui na 4A você poderia até ser mais específico, e ali e aqui na e isso é polimorfismo no Python, isso é polimorfismo por sobrescrito, mas isso daqui tá bom já. Aqui, é é verdade, o chefe ele não está usando habilidade, ele não está implementando a função usabilidade, não está sobrescrevendo, não está definindo. E aí o que acontece quando o chefe ele chama esse método? Ele não está escrevendo usabilidade, mas ele tem acesso à usabilidade? Deixar vocês pensarem rapidinho enquanto eu escolho a cor aqui, ó. Ele vai ter. Por quê? Porque ele é um descendente de inimigo, né, o chefe aqui, ele está herdando de inimigo, e inimigo, só você olhar se inimigo ele pode usar, ele tem usabilidade, ó. O inimigo ele tem usabilidade. Já que o inimigo tem usabilidade e o chefe ele herda de inimigo, logo ele herda essa função aqui. E aí você vai dizer o que acontece se chamar. Era isso que estava perguntando lá no 4B? Se o seu chefe, da questão 3 não define usabilidade, o que acontece quando seu chefe chama esse método? De qual classe vem o método executado e por quê? É isso que eu acabei de falar, galera. Você pode escrever assim, ó, questão 4B. Você pode escrever, ó, apesar do chefe não implementar a f a função usar habilidade,
melhor escrever sobrescrever. Apesar do chefe não, porque é polimorfismo por sobrescrita, né, sobreescrever a função usabilidade, ele tem acesso a essa função, pois a classe do qual ele herda tem essa implementação. Logo, a habilidade do chefe é a mesma do inimigo, que é só você ver como que está implementado, que é soltar um rugido sombrio e alvo receber, um dano de ataque mais 5, que soltar um rugido sombrio e o ataque e o alvo, né, e o alvo receber um ataque de dano mais 5. Deixa eu ver se é isso mesmo que a função faz. Receber um dano de ataque mais 5. O alvo recebe um dano de ataque mais 5. E o alvo recebe um dano de ataque mais 5. Pronto. Então era só você responder isso. Apesar do chefe não sobrescrever a função usabilidade, ou seja, deixar assim, porque é o que acontece. Chefe aqui está sobrescrevendo usabilidade, tem algum def aqui usabilidade? Não tem. Então ele não está sobrescrevendo, mas a classe a qual ele está herdando tem essa função de usabilidade. Logo, se a classe que ele está herdando tem, ele também tem. E é isso que vai acontecer, isso que eu acabei de escrever aqui. Vamos lá, questão 4C. Dê ao chefe um polimorfismo próprio. Sobrescreva usabilidade para causar um ataque vezes 3 de dano no alvo. Nossa, um ataque vezes 3 de dano no alvo. Então aqui, pessoal, não tem mistério não. Você não já escreveu aqui sua classe chefe, você pode vir aqui, copiar a implementação dela. E aí você pode escrever aqui, ó, 4.c, botar um traço aqui, dar um Ctrl V, e aí você dá um Enter, e aí tenta colocar aqui o cursor na mesma linha ali do D, né, para você escrever um def indentado, aqui ó, def usar habilidade, aí você vem em passo self, e aí você ajeita a indentação aqui ó, 1, 2, 3, 4, pensa o seguinte, polimorfismo por sobrescrita, a assinatura da sua função, o que que é assinatura? Esse def, o nome, self e parâmetros. Tem que ser a mesma da sua superclasse. Aqui eu só estou usando o self, mas será que a minha superclasse inimigo, ela pede outro parâmetro? Vou dar uma olhada aqui agora, ó. Ela pede o alvo, então eu tenho que passar o alvo também. Alvo. Beleza, e agora é só fazer a implementação pedida na questão. Eu estou sobrescrevendo ali usabilidade, estou fazendo polimorfismo ali para o chefe. E para causar 3 de ataque de dano no alvo. Então é só ver como é que aqui ele está fazendo o ataque ao alvo, né? O alvo ele recebe um dano, então é só escrever alvo ponto receber dano, alvo, que é esse parâmetro aqui, ponto receber dano, vai receber um self ponto. Eu posso até usar a mesma implementação ali que pouca coisa vai mudar. Self ponto. Aqui ele está acessando o atributo diretamente.
o atributo ataque. Mas por que que ele está usando? Porque eu não tenho nenhum método, um método modifica acessor aqui para acessar ataque, né, por isso que ele está acessando aqui diretamente o ataque. Tem algum problema? Nesse caso aqui, pessoal, não, né, porque eu tô na classe inimigo que herda de personagem. Essa é a vantagem de você usar um underline só. Quando você usa um underline só na sua superclasse, as subclasses que descendem, dessa superclasse, elas vão conseguir acessar e modificar esses atributos aqui também, tá. Então, nesse cenário aqui não tem problema, tá, porque tá dentro das regras de encapsulamento do Python ainda. É só você lembrar lá qual a diferença do protegido, do privado e do público. O protegido é como se fosse a sua casa. Seus pais, você e seus irmãos têm acesso a tudo, é o que está acontecendo aqui. No caso aqui, por exemplo, inimigo, ele está tendo acesso aos atributos aqui da classe personagem. Se fosse privado, é um cofre, somente você tem acesso. Então, se aqui, por exemplo, vida fosse privado, self ponto underline underline vida, eu não conseguiria modificar esse atributo diretamente dessa classe inimigo aqui. Eu só conseguiria fazer isso, se tivesse um método aqui em personagem para o método, assessor ou um método modificador, um set ou um get de vida, por exemplo, tá. Só, assim, eu sempre acabo me prendendo em explicações, mas acho que é questões válidas de esclarecer, né, que é a diferença de um underline e de 2 underlines, tá. Aqui, ó, ataque vezes 3. Tá, vou botar um vezes aqui. Ataque vezes 3. Pronto, era isso, galera. Alvo ponto receber dano é o self ponto underline ataque vezes 3. 4C era isso. Escreva o método, né, foi o que eu acabei de fazer, escrevi o método. A questão número 5, letra A, ela é uma interação entre objetos. E aqui, primeiro você vai ter que descrever o passo a passo que acontece. Você vai ter que escrever um passo a passo o que acontece quando você executa herói.atacar dragão. Quais objetos participam? Quais métodos são chamados? E qual atributo muda de estado em qual objeto? O que que você pode fazer? Pode pegar todas essas perguntas. eh, Quais objetos participam? Deixa eu vir aqui, ó, 5A. 5.5.A. É, quais objetos participam? Aí você bota aqui. 5A. Quais objetos participam? Quais métodos são chamados? Aí você vem. Quais métodos são chamados? Quais métodos são chamados? Na verdade, tem um negócio antes, né? O que acontece quando se executa? Mas aí, aqui, ó, o que acontece é, você pode botar assim, o que acontece é. Aí, à medida que você for respondendo essas perguntas, você vai conseguir, preencher aqui o que acontece. Quais métodos são chamados e qual atributo muda de estado em qual objeto. Qual atributo muda de estado em qual objeto. Então, galera, agora é só olhar, a função lá, que é herói.atacar, não é? Cadê? Herói.atacar dragão. Quais objetos participam? Aqui é muito fácil, facinho. Quais objetos participam?
Bem, primeiramente, herói é um objeto. Por que que é um objeto? Primeiro porque tem letra minúscula. E segundo porque eu tô usando ponto para chamar alguma coisa, então eu só consigo usar o ponto para chamar alguma coisa se isso daqui fosse um objeto, for um objeto. Então herói e dragão também é um objeto, tá. Eh, aí eu só preciso de encontrar esse método atacar. Então vamos dar uma olhadinha lá em herói, se tem o método atacar? Eu tô falando pra gente olhar, porque foi me questionado: "Ó professor, mas aqui o herói ele não tem atacar". De fato, se você olhar de forma crua, somente a raiz, se você olhar de forma crua somente a raiz, aqui ó, só tô olhando, na verdade não tô olhando a raiz não, né, tô olhando a folha. Isso aqui seria como se fosse uma folha, se eu estiver olhando somente a folha, ou o galho, não sei, eh, não tem mesmo não, não tem mesmo. Mas aí já que não tem na classe herói, será que na classe na qual ele descende tem, que é a classe personagem? Você tem que ir lá na classe personagem ver. Olha aqui o método atacar, então o herói consegue atacar, a classe herói consegue usar o método atacar por conta da herança. É, por conta da herança. Aí você tem que olhar o que essa função faz. Só que antes, vamos falar quais que são os objetos que participam? Então participam aqui o objeto herói, eh, aqui, deixa eu ver, dragão deve ser uma aqui ó, combate. Não, aqui é só aqui não tem um main, né. Mas, por exemplo, aqui o dragão seria um alvo, então você pode dizer que participa os objetos herói. Quais objetos participam? Herói e inimigo. Ou você poderia botar herói e personagem, né, mas assim, já que o nosso contexto é combate entre herói e inimigo, logicamente que, né, que o alvo é o inimigo. Herói e inimigo. São esses objetos que participam. Os objetos que participam são, botar aqui ó em minúsculo, porque objeto, você usa letra minúscula, herói e inimigo. Quais métodos são chamados? Então você fala o seguinte: o herói chama o método atacar, recebendo como parâmetro um alvo que é um inimigo, que é um inimigo, beleza. Então você acabou de dizer quais os métodos que são chamados, né. O herói aí mas espera aí, quais métodos são chamados? Não parou por aqui essa resposta, tá, pessoal? Aqui é só a ponta do iceberg ainda. O herói chama o método atacar, é porque é o que está na questão, que ó, o herói ele chama o método atacar, passando por parâmetro o na verdade passando como argumento, que ó, argumento, passando como argumento um algo, um alvo um alvo que é um inimigo. Vamos lá. Só que aí eu tenho que olhar também se o método atacar chama outros métodos. Então o método atacar, ele chama algum outro método aqui? Vamos ver. Hã, chama sim. Quais métodos são usados? Receber dano também é usado. Aí você vai e fala: "E dentro do método atacar, o alvo
chama o método receber dano? Cadê? Vamos dar uma olhadinha aqui. Atacar. O alvo chama o método receber dano. Mais algum outro método é chamado? Não. Mas tem outro método é chamado ali dentro de atacar, não. Em receber dano, chama mais alguma coisa? É porque é em escadinha mesmo, tá, pessoal? Se aqui nesse método eu tô chamando receber dano, eu tenho que ver se receber dano chama algum outro método, e se chamasse eu teria que escrever lá. Ah, então significa que se receber dano chamasse outro método, por exemplo, se receber dano chamasse usabilidade, eu teria que verificar a usabilidade também? Sim. Eh, pra ficar completa aqui a questão. Então o alvo chama o método receber dano, beleza. Qual atributo muda de estado em qual objeto? E aí, qual atributo muda de estado em qual objeto? Aí entra o receber dano que a gente estava falando. Como o alvo ele chama o receber dano, eu tenho que olhar qual que é a implementação para responder aquela pergunta. O receber dano, ele vai dar um dano alvo. É isso aí. O receber dano, ele vai dar um dano na vida do dragão, né? Então, receber dano. Esse nome é meio ambíguo, né? Ele vai modificar. Qual que é o atributo que é modificado? Qual atributo que está modificando aqui no receber dano? Está modificando a vida do alvo. Então, é só você responder isso aqui, ó. Qual atributo muda de estado em qual objeto? O atributo vida muda de estado, pois no método receber dano é decrementado da vida o valor do dano, pois é decrementado da vida o valor do dano. E aí, aqui você pode até falar o atributo vida do objeto alvo ou inimigo, porque aí você já responde em qual objeto. Então, o atributo vida do objeto alvo, aqui abre um parênteses para especificar que é o inimigo, muda de estado, pois é decrementado da vida o valor do dano. Pronto, questão 5A respondida. A B agora. Os itens agem sobre personagens. Exemplo, a poção ponto usar herói é um item que age, que interage com o herói. Aí tá pedindo para você criar um elixir, uma subclasse de item. Então já vamos adiantar e escrever 5.b, bota um traço aqui, class elixir. Class elixir. E lá tá dizendo que elixir vai herdar de item. Então já boto aqui, ó, item. 2 pontos. Beleza. Elixir vai herdar de item, é o que está dizendo aqui. Cria, cria um item elixir, subclasse de item. Está dizendo que o elixir é uma subclasse de item. Que recupere vida e imprima uma mensagem. Escreva a classe e a linha que usaria elixir no herói. É só você olhar como poção implementada, pessoal. É só você fazer isso, né? Como que é a poção implementada? Mais especificamente, poção.usar, né? Esse usar aqui, você vai ter que usar depois. Mas vamos implementar aí, essa classe Elixir, já que ela está herdando ali do item. Não está falando nada aqui que Elixir vai ter um atributo específico. Então vamos olhar aqui, ó, o item. Então o item ele tem um nome, né? Então não precisa já de criar um nome lá no Elixir, porque o item já vai ter.
Só que aqui em poção, ele criou um nome. Por que que ele criou o nome aqui? Ah, muito bem, se alguém disse aí que é porque, item pede o nome, está correto. Item pede o nome. Aí, cura, que é um atributo específico aqui da poção. Aqui ele não fala, ele vai recuperar a vida. Então eu vou passar como parâmetro, eh, um QTD vida, que é a quantidade de vida que vai recuperar. Já que eu estou herdando de item, eu só vou passar o nome e QTD vida, lá no init. Então vai ficar assim, ó, class elixir item, já vou implementar agora o método init, 1, 2, 3, 4, def, underline, underline, init, underline, underline, self. Vou passar aqui o nome, porque o item pede o nome. E vou passar a quantidade de vida a ser recuperado, já que é isso que ele faz. QTD vida. E aí, aqui ó, 1, 2, 3, 4. Eu já vou e chamo super, método super init, passo o nome, pronto. 1, 2, 3, 4. Ah não, aqui pode ficar na mesma linha. E não tem esses dois pontos aqui, ó. Pronto, é assim. Aqui eu posso fazer self.qtd vida recebe QTD vida. Dessa forma. É muito semelhante, pessoal, ao método poção. Essa questão estava bem facinho. Até a implementação. Você poderia simplesmente dar um Ctrl C, Ctrl V aqui e depois só mudar a mensagem. É, ia ser, ia ser difícil dar um Ctrl C, Ctrl V, né? Não, ó. Aqui, ó. Só dar um Ctrl C, pegar aqui no texto. Ai, gente, cadê a minha questão B? Aqui, ó, tá aqui, ó. Nossa, vou ter que implementar de novo. Deixa eu ver se o Ctrl Y funciona. Essa é a desvantagem de fazer a prova direto no PDF. Aconteceu isso com a colega, né? Aí eu pedi ela para fazer no bloco de notas. 1, 2, 3, 4. Def, underline, underline, init, underline, underline. Falei o seguinte, já que eu estou copiando mesmo, eu vou copiar exatamente aqui. Poderia simplesmente herdar de poção, mas na questão tá pedindo de quem que você tem que herdar. Então você tem que obedecer o enunciado. Então eu vou copiar aqui a implementação. Copiar a implementação. Voltar aqui. 1, 2, 3, 4. Dá um Ctrl V. Pronto. O importante é você saber o que está acontecendo, né? O Elixir, ele vai ter uma propriedade específica chamada cura, igual a poção tem. E aí eu estou acessando um método interno da cura aqui, né? Da própria classe Elixir. Self.cura recebe a cura. Deixa eu ver aqui se a minha classe personagem tem cura. Não, já que a minha classe personagem não tem cura, é um método, esse cura é próprio dessa classe mesmo. Deixa eu ver se está gravando. Tá sim, muito bem. Aí, pessoal, era só fazer isso, né? Aqui, ó, os itens agem sobre o personagem. Cria um elixir que recupere a vida e imprime a mensagem. Aí você tem que ver se a vida está sendo recuperada, ó. Por exemplo, o elixir.
ele tem um método de cura, né, e aí quando usa, ele recupera a vida de um alvo. Então, realmente está recuperando a vida de um alvo aqui, ó, alvo ponto underline vida, mais igual a quantidade de cura que você passou aqui. Então, de fato, ele está recuperando ali a vida. Eh, recupera a vida e imprima uma mensagem. Escreva a classe e a linha. Agora, pessoal, é só você escrever uma mensagem, né? Alvo.nome usou e recuperou tanto de vida. Assim, bem de boa. Aqui era só você ter essa sacada e saber como que usa agora essa classe Elixir que você criou. Então, seria algo assim, ó. Elixir, Elixir é igual a Elixir. Vou botar aqui Supreme, o Elixir Supremo, que é o nome do Elixir, né? Que é o que pede aqui no init, o nome. Tem até que trocar ali, ó. Nome. E a cura. A cura tem que passar como argumento também. Então, o Elixir Supremo, ele recupera ali 50 ali de. É o tanto de vida que ele dá, 50. É, aí, pessoal, nós chegamos a implementar. Seria muito bom se a gente usasse o setter que foi implementado. É o correto. Porque se eu chegar aqui e escrever assim, ó, eh, na verdade, por exemplo, para mim usar esse elixir aqui, é só fazer isso aqui, ó, elixir.usar e passar ali um personagem, né? Uma instância de personagem que eu vou chamar aqui de P. E aí você poderia fazer o seguinte: ah, eu quero usar no herói. Então você pode falar aqui, ó, que P é igual a herói e passa as coisas que herói tem. Ah, não, eu queria usar no vilão, no inimigo, né? Então é só você trocar aqui, ó, inimigo. Porque você, quando atribui P aqui, você pode instanciar ou herói ou inimigo. E aí P ou vai ser herói ou vai ser inimigo. É, é, é que eu vou botar herói. Aí eu teria que botar os parâmetros corretamente aqui, né? Vou botar somente 3 pontinhos para adiantar o vídeo, que já tem mais de 50 minutos. E aí você usaria dessa forma, aqui. Você poderia passar isso daqui, ó, a instância, aqui dentro também, só que não é algo interessante não, tá? A melhor forma é você criar um objeto, atribuir uma variável e passar a variável aqui. Aonde que eu queria chegar, pessoal? Um detalhe aqui nesse método usar, que é o seguinte: ele está acessando diretamente um atributo privado. E isso não é legal, porque, quando ele faz isso, eh, se eu tô lá com 100 de vida, e encontro um elixir e resolvo usar, eu vou ficar com 150 de vida, porque eu tô modificando diretamente o atributo, sem passar pelo método. Aqui, ó, como você sabe que você está acessando diretamente o atributo? Porque tem um underline antes, ó, um underline ponto underline. Se tivesse assim, ó, alvo ponto vida, aí sim. Aí se eu usasse, mesmo estando com 100, eu iria continuar com 100, ou seja, eu iria jogar o elixir fora, né. Eh, mas aí, não seria, digamos que um glitch ou um bug do jogo que você estivesse desenvolvendo. Tá aí a importância do encapsulamento mais uma vez, tá. Então pessoal, a correção foi essa. Terça-feira teremos a prova. E aí, estudem através desse gabarito, dê uma olhada lá no simulado da loja que eu deixei. Não se prenda a gravar código, não grava código, grave os conceitos, o que cada coisa faz, qual que é a consequência, de você usar um recurso da orientação ao objeto e qual que é a consequência de você não usar um recurso de orientação ao objeto.
caiu isso na prova, qual a consequência de você, apagar um init um super init da vida? O que que vai acontecer? Que nem aqui agora, o que acontece por que que é melhor eu usar um método, eh, modificador do que acessar o atributo diretamente? Acabei de dar a explicação, então você entender esses conceitos é importante. Espero que você vá bem nessa recuperação. Eu tô com uma certa filosofia que a recuperação deveria valer menos, né, porque teve gente que estudou, se preparou, mas tudo bem, né, deixo isso aí para os próximos capítulos. Valeu, pessoal.